E a partir daí eu tenho que ter discernimento. Por quê? Porque nós temos que aprender a ouvir para depois falar. Nós temos que ver, não só com a visão carnal, mas com a visão espiritual. Nós temos que pedir discernimento espiritual. Será que eu estou agradando a Deus? Será que o que eu estou fazendo está agradando o Espírito Santo de Deus? Será que eu estou servindo a Deus em verdade? Ou será que eu estou me enganando? Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Enfatizar a importância da contextualização da mensagem do Evangelho para diferente contexto cultural. Perder sua essência, valorizar a prática do discipulado com base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. A igreja, ela nos dá uma identidade. Aqui cada um tem uma posição, um é cooperador, outros são presbíteros, outros diáconos, diaconisas, temos os nossos líderes, cada um tem uma identidade. Mas e mediante a Deus, qual é a nossa identidade? Então Deus pede a nossa identidade. E identidade é algo que não se muda, que não se forja. A nossa impressão digital é só você que tem. Ninguém tem uma identidade igual a sua. Portanto, sabemos que somos únicos para Deus. E nós temos que fazer o quê? Valorizar a presença do Espírito Aleluia. Santo. Senão a presença do Espírito Santo vai embora. E nós ficamos só com o superficial. O que não serve dentro da igreja ser superficial. Porque chega uma hora que tudo isso acaba. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, se você não pratica de coração, se você não faz para Deus, não existe bobo no mundo. Até as crianças percebem quando as coisas não estão andando bem dentro da igreja. Então as coisas aqui dentro têm que andar bem, para lá fora ser melhor. Aleluia. Aonde nós vamos fazer missão, falar do amor de Deus, nós temos que levar o melhor. Aqui nós aprendemos, aqui nós somos discipulados e levamos o melhor. Aqui nós ouvimos muitas coisas, temos que ter a sabedoria, o discernimento de filtrar, pegar a tua porção, porque Deus fala com cada um de uma forma. Eu sei que hoje Ele está falando muito, com muitos, inclusive comigo. Eu sei qual é a minha porção dessa palavra. Então temos que ter o discernimento. Não adianta eu ir para o culto, sentar, ouvir e depois eu saio dali falando do que eu ouvi. E muitas vezes falando o que nem entendeu, o que não chegou no teu coração. E aí você sai falando, você sai debatendo e você não tem nem embasamento para esse assunto. Então por isso que nós temos que buscar. Aleluia. Hoje, 90% da igreja que tem mais de um ano. O mais jovem ali é o nosso jovem Alisson, né? Mas a gente vê que é um menino inteligente, que vê a importância de estar na casa do pai. Aleluia. E que eu já falei para ele, vai ver acontecer na vida dele em breve. Aleluia. Então hoje Deus tem uma porção para cada um. Não somos mais menino, como a nossa irmã Claudete falou uma vez, não estamos mais no leite ninho, já estamos na feijoada, já passando para a sobremesa. Glória a Deus. Glória. E por que tanta dificuldade? Por que tantos cultos pesados? Por que tanta dificuldade de nós sentirmos a presença do Pai? Está faltando de quem? Porque as cadeiras estão vazias. Falta de nós. É fácil trazer pessoas para a igreja? Não é. Só que quando traz, tem que cuidar. O que estão, tem que se preparar mais. Tem que buscar mais. Se nós começar a dar oportunidade aqui na igreja, muitas das vezes a pessoa levanta a mão e fala, não quero, não vou. Mas aí quando é para uma festa, ela vai, quer ser a primeira a chegar. Né? Então, que nós possamos nos dedicar mais à palavra de Deus, porque Deus quer que nós leve a palavra dele, ide por todo mundo e pregar a toda criatura. Mas primeiro vamos aprender. Vamos aprender porque tem muitas pessoas aí fora que entendem muito, que tem muito conhecimento. É fácil você pregar para uma pessoa leiga e para o conhecedor que já deixou de lado por frustrações pessoais e está numa esquina jogado em um beco e você vai falar um versículo da Bíblia e ele te fala 10. Sem ele estar
Com a mão na Bíblia ele te fala 10, 15 versículos, ele te fala as passagens, ele te fala quem foi quem, ele te conta a história de Isaac, José, Jacó, e ele vai destrinchando a Bíblia. Só que o que você tem, ele não tem, é a visão, é o discernimento. Aleluia. Ele tem a teoria, você tem a prática do Espírito Santo que está em você. Ele pode falar tantos versículos, só que você vai falar para ele, tá bom, e por que você está aqui? Então nós temos que ter o entendimento de confrontar dentro da palavra quando somos confrontados. Para isso nós temos que aprender, nós temos que buscar. Buscar em primeiro o reino de Deus. A pessoa te fala um monte de coisa da Bíblia, mas ela não está na igreja. Então a palavra de Deus nos diz o quê? Buscar em primeiro o reino de Deus. Ele não está fazendo. Eu já fui uma pessoa que usava a palavra para deturbar todo mundo que vinha pregar para mim. Eu era alguém que aos domingos, eu ouvia bater palma pela manhã, e eu perguntava quem era, minha mãe falava, é os testemunhos de Jeová. Eu falava, não atende que eu não vi nem a briga. Eu era terrível. Mas Deus me mudou. Ele vem me mudando, vem trabalhando na minha vida, e eu venho aprendendo a ser um ser humano melhor. Só que nós temos uma necessidade de levar a palavra, cada dia mais e mais, não só através da nossa identidade. Porque o que nós nos tornamos, a nossa identidade, mostra quem somos. E quem está à nossa volta, que ainda não se chegou aos pés de Cristo, é porque não foi falado do amor, ou não acredita, ou ainda tem algo que precisa ser trabalhado. Porque Deus, quando Ele entra em um lar, Ele entra para mudar. Da mesma forma que Ele mudou o meu, que mudou de muitos aqui, Ele quer mudar. Glória a Deus. Porque Deus é Pai. E Ele quer os filhos aonde? Na casa dele. E a casa dele está com cadeiras vazias. Então é porque tem filhos lá fora sofrendo. Então que possamos ter essa visão e discernimento de trabalhar com corpo, alma e espírito. Aleluia. Por quê? Para que até a igreja cheia? Não. Para que esteja cheia de pessoas cheias do poder de Deus. Aleluia. Porque mais do mesmo não serve. Fazer tudo igual da mesma forma não dá. Temos que buscar mais. E quão maravilhoso é que um culto aonde o Espírito Santo de Deus, você vê a nuvem de glória de Deus, que ela é tangível, ela é palpável, você sente a presença de Deus, você vê a nuvem de Deus entrando, você vê o Espírito Santo de Deus trabalhando, você vê pessoas sendo curadas, você vê pessoas chorando. Por quê? Por que nós choramos em um culto? Porque o Espírito Santo de Deus está te tocando, porque a palavra está te confrontando, porque o teu coração está pulando dentro do teu peito, está batendo a 130, porque você sente a presença de Deus. E é assim, com essa presença, que devemos ser lá fora. Como nós vamos fazer a missão, chegando no irmão falando, tá difícil, né? Tá ruim? Meu Deus do céu. É dessa forma que você vai levar a palavra de Deus? Lutas, todos nós temos, e graças a Deus por isso. O ano está acabando, 2025 está acabando, falta 4 meses para acabar, graças a Deus. Mas 2026 vem aí com muito mais luta. Então temos que nos preparar para as nossas lutas e batalhas diárias. Cada dia mais e mais temos que nos preparar, nos fortalecer para enfrentar o que está aí fora. Glória a Deus, aleluia. Aí, produção. Como o Evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano. Conhecer esse fato é relevante. Relevante se fala de algo muito importante. Porque pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levaram a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Como o ingresso do Evangelho na cidade da Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nessa lição, estudaremos sobre como o ID de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas de perseguição. O que tem sido a sua perseguição? O que está te perseguindo? Aleluia. Por que você se sente perseguido? E onde você tem se refugiado? Às vezes somos vítimas dos nossos próprios pensamentos, somos perseguidos por nossa imaginação. Por quê?
pela falta de jejum, pela falta de oração. E nós vemos aqui a história de um povo que fazia uma missão transcultural. E se nós trazermos para o dia de hoje, para nós falar em várias diferentes culturas, né? Como é você chegar e pregar o evangelho para um macumbeiro, para um feiticeiro, para um bruxo? Ou, menos, você vai ali na aldeia pregar para os índios. Quem já conversou sobre Jesus Cristo com os índios? O índio, para ele, a terra é mãe. Para ele, vem tudo da terra. Ele não acredita em muitas coisas. E como mostrar para um índio? Então, é isso que a palavra vem nos trazer. É nós nos movermos entre as nações. Vivemos no Brasil, onde nós temos muitos tipos de culturas, né? Japonês, holandês, africano. Você sai na rua, você encontra todo tipo de etnia. E estamos aptos a levar a palavra de Deus para essas pessoas? Estamos aptos a falar do amor de Deus? E quando nos deparamos com o sofrimento, com a dor, temos a palavra certa? Aleluia. Perseguição que sobreviverá a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária e, quando perseguidos, não escondiam a sua fé, mas compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo de fé cristã, que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. E quando estivermos sendo perseguidos, né, a perseguição de hoje ela é diferente, não é como antigamente. Antigamente os cristãos eram mortos, a espada, a tiro, era muito difícil, era essa perseguição. O contexto nos traz uma perseguição mais pesada, onde você era proibido de falar do amor de Deus. Mas qual é a tua perseguição de hoje? É a rede social, é o diz-que-me-diz-que, é as falácias, é a importância que você está dando para as coisas do mundo, não para as coisas de Deus, e está se tornando uma perseguição no seu dia a dia. Está te perseguindo. Você dorme e acorda com os problemas do mundo que nem é seu. Esses tempos atrás eu conversei com uma pessoa, ela falou para mim: meu Deus do céu, você viu para quanto foi o dólar? Você viu o que está acontecendo, o que o Trump está fazendo, está taxando todo mundo? Você viu o que vai acontecer com nós? Falei, mas espera aí, vamos analisar essa situação. Eu não gosto de entrar nesse contexto, até porque para você entrar num contexto você tem que ter entendimento. A pessoa era um tanto quanto leiga o que estava falando. Perguntei para ela: quanto você tem investido? Quanto de capital você tem investido? Ela falou: não tem. Você recebe em dólar? Não. Ah, tá bom. Você recebe como? Não, recebo em cheque pelo meu patrão. Tá bom, então vai rever seus conselhos e vai dormir em paz. Porque Deus vai te abençoar, isso não é um problema para você. O que é do governo, deixa para o governo. O que é do prefeito, deixa para o prefeito. O que é do vereador, deixa para o vereador. E o que é da polícia, deixa para a polícia. O seu é orar, jejuar e buscar. Tem assuntos que não fazem parte do nosso cotidiano e vem derrubando o nosso dia. Muitos já acordam frustrados com frustração alheia. Tem muitos que vê uma má notícia que acaba com o teu dia. Só tem uma coisa que pode acabar com o teu dia. É a noite. E é muito sério. Nós acordamos para quê? Para fazer o ID, para buscar o que é dos altos céus. Uma igreja com consciência missionária. O Evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção de seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, observando que essa passagem bíblica faz um paralelo a Atos 8, 1 e 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã, assim como Felipe, que em razão da perseguição levou o evangelho para a cidade de Samaria. Da mesma forma, esses crentes também faziam parte de um grupo cristãos perseguidos, que levavam o evangelho além da fronteira. Muitas das vezes, mediante as perseguições reais que eles sofriam, eles mudavam de cidade para cidade, mas nunca deixava de pregar o evangelho.
de levar a palavra. Estavam Aleluia. correndo, estavam se escondendo, mas estavam falando de Deus. E hoje, por que muitos se escondem? E se escondem para não falar do amor de Deus, o que se torna um pouco pior. E aí queremos o quê? Ser abençoado. Estamos nos escondendo, nos camuflando, vestindo uma máscara e queremos bênçãos de Deus. E Deus manda você fazer, você não faz. Mas aí quando você vai orar, você passa meia hora só pedindo. Deus me dá, eu quero, faz. Só que eu não estou fazendo. Aleluia. Cristãos dispersos, mas conscientes de sua missão. Esses cristãos dispersos, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Atos 11, 19 e 20, eu não vou ler, porque falta 10 minutos, só tem 10 minutos para terminar. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho da Fenícia, Chipre e Antioquia. O que vemos são cristãos conscientes da missão de testemunhar de sua fé, onde quer que estivessem. Eles haviam sido comissionados para isso. Somente cristãos participantes de uma igreja consciente de sua tarefa missionária agem dessa forma. Eles não perdem o foco, anunciam o Senhor Jesus em qualquer tempo, lugar e circunstância. Então aqui fica claro que nós temos que levar a palavra de Deus em qualquer tempo, qualquer lugar e qualquer circunstância. As circunstâncias, aonde nós vamos, tem uma circunstância. Para quê? No nosso trabalho, eu falei agora há pouco, Deus gera e coloca pessoas ao nosso lado, que gera essa circunstância para quê? Para nós falar do amor de Deus. Se nós vermos o testemunho da irmã Denise, não faz uma semana, do filho do patrão que pediu uma oração. Uma circunstância gerada. E ela fez a oração. E o rapaz recebeu. Todos nós aqui, Deus tem gerado circunstância para nós falar do amor dele e ganhar alma. A semente é plantada, a árvore cresce, ela é podada e ela dá frutos. Então tudo tem um trabalhar de Deus, nada é da noite para o dia. Tudo tem um tempo. Mas nós temos que se adequar a esse tempo de Deus. Temos que nos preparar para o tempo de Deus. Porque muitos de nós perdemos a bênção a hora que Deus está entregando ela. Por não ter paciência, por muitas vezes falar palavras que vão nos afastar do Espírito Santo de Deus, aí nós ficamos, mas eu só vejo acontecer com o irmão. Não se posiciona não, você vai viver vendo seu irmão crescer. Aleluia. Cristãos leigos, mas capacitados pelo Espírito. Deus não busca pessoas eloquentes, com maiores conhecimentos, os maiores teólogos. Não, Deus capacita, Deus levanta, Deus tira do lixo, do monturo e Deus capacita. Aleluia. Todos nós aqui temos uma pessoa de oração que já orou muito por nós. Muitos dessas pessoas já não estão entre nós. Muito é uma senhorinha de coque que mal sabe falar o português, só que quando ela abre a boca e ora, o céu se abre. Aleluia. Então assim, Deus ele quer nos capacitar. Porque a irmãzinha consegue ter uma conexão com o alto céu, aonde Deus opera, as bênçãos acontecem, cura acontece, o livramento acontece. E nós? O que está faltando para nós? Está nesse nível. Faz 3 dias recebi uma bênção por telefone. O rapaz estava orando, né? Era uma conferência, e o meu filho pegou e mandou uma mensagem: preciso de uma oração, estou com dor no peito. Ele orou pelo meu filho. E ele falou tudo o que estava acontecendo. Meu filho foi liberto. Aleluia. Então é isso que nós temos que buscar mais. Essa conexão com Deus. Ao invés de perder tempo com a rede social para estar vendo fofoca, liga o temporizador do seu celular e vê quanto tempo você tem passado. Em uma semana ele vai te ter. O aparelho celular ele é maravilhoso, que ele te dá até o tempo que você passa em cada aplicativo. E aí você começa a se ponderar também, a se corrigir. E você vai ver que você vai deixar de passar mais tempo com coisas fúteis e passar mais com coisa útil.
buscando mais a palavra de Deus, buscando mais conexão com Deus. E aí você vai ver os milagres acontecer dentro da tua casa. Você vai ver o Espírito Santo de Deus trabalhar em situações que você achava impossível. Porque o que é impossível para nós é possível para Deus. Glória a Deus. E muitas das vezes você vai deixar de procurar essa irmã para a oração. Nós devemos orar um pelo outro, sim. É maravilhoso orarmos juntos, círculo de oração trabalhando, os irmãos orando junto, o poder de Deus trabalhando, a cura acontecendo, milagres, né? O Espírito Santo de Deus batizando com fogo, o Espírito Santo, os irmãos falando em língua, maravilha, liturgia do culto. Só que quando você não está dentro da igreja, e quando você não tem um pastor para orar por você, é a hora que você tem que também ter a intimidade com o Pai. Porque o filho, para pedir, ele tem que ter intimidade com o Pai. Aleluia. E se eu estou fazendo coisa errada e eu quero, eu preciso. Mas o Pai, você vai pedir, o Pai faz o quê? Tá nem aí, finge que nem te ouve. Muitas vezes você também não ouviu o teu Pai quando ele falou para você ter cuidado com os seus atos. Aleluia. Então temos que ter a consciência de que está mais em nós a busca. Para nós levar a palavra de Deus, nós temos que estudar. Nós temos que aprender mais. Senão nós vamos ser envergonhados. E nós temos que ganhar almas para Deus. Não é uma imposição, não. É uma necessidade de você ter no teu livro de obras aquele momento que Deus vai chamar pelo teu nome. O que você fez? Aleluia. Se a igreja tiver 50 pessoas, eu vou falar a mesma palavra. Se tiver uma só, eu vou falar a mesma. Só que eu tenho certeza que quando eu chegar no céu, eu tenho o meu galardão. Que eu sei o que eu faço pelas almas. E isso eu não preciso falar aqui. Isso está entre eu e Deus. Graças a Deus. Tem muitas pessoas hoje, como eu já falei, buscando mais a Deus. Em cada esquina hoje nós temos um ponto de igreja aberta. Placa não salva ninguém. Só que quanto mais igrejas são abertas, é sinal que mais bares estão fechando. Aleluia. E é o que Deus quer de nós. A cultura grega, a Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão falaram aos gregos é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias. Adoravam outros deuses, deuses com D minúsculo. Deuses já diz que não é Deus, né? Quando está com D minúsculo ainda é pior. Não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica, ou seja, não eram judeus que falavam grego, pregavam para outros judeus da mesma cultura, mas cristãos judeus que falavam grego, levando o evangelho com o judaísmo. Dessa forma, o que Jesus havia ordenado: pregai o evangelho a toda criatura. Então não importa se você não tem pleno conhecimento, mas que você fale do amor de Deus, mas que você também esteja no culto de ensino aprendendo, para você levar lá. Porque eles não tinham essa oportunidade que nós temos aqui. Só que eles faziam. E mais adiante nós vamos ver o quê? Que se fez necessário vir um profeta. Para quê? Para colocar as coisas nos lugares. Por que a igreja tem pastor, presbítero, diáconos e diaconisa? Para que as coisas andem no seu devido lugar. Para que haja uma hierarquia, um posicionamento. Porque nós estamos fazendo para Deus, e para Deus tem que ser melhor. Então, falar do amor de Deus é para todos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aleluia. Mas, Glória a Deus, aleluia. mas nós temos a oportunidade hoje de sentar e conversar com pessoas que têm mais entendimento que nós. É um momento que nós aprendemos a edificação. Temos a busca em casa, a busca pessoal. Temos as nossas curiosidades. E temos muitas pessoas para nos direcionarmos. Só que nós temos que ter a percepção
Percepção, o ato de perceber uma ação. Essa ação é boa ou essa ação é ruim? O que essa pessoa está me transmitindo, ela tem embasamento bíblico, ela tem um entendimento, ela sana as minhas curiosidades, ela eleva o meu espírito, ela está me edificando, ou isso só vai me derrubar? E a partir daí você começa a formar a sua base. Porque nós temos que viver em ciclos. E se fecha um e começa outro. Só que se você escolher viver em círculo, nós sabemos quem vive em círculo o que é. Então nós temos que fechar ciclos. Esse não serve, esse terminou. O passado tem motivo para estar no passado. Do nosso passado nem Jesus se lembra. Porque eu vou lembrar dele e voltar para o meu passado. Muitas pessoas vivem em depressão por quê? Porque vivem no teu passado. Outros não conseguem nem dormir com a ansiedade do amanhã, não vivem o hoje. Então o que tem faltado para nós? Aleluia. Buscar a presença do Espírito Santo de Deus. Contextualizando a mensagem. Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptavam a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos conta que eles anunciavam o Evangelho de Jesus, Atos 11:20. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Isso significa dizer que eles não podiam simplesmente usar o Antigo Testamento para provar que Jesus era o Messias prometido. Por isso não faria sentido para aquele público, diferente dos judeus e samaritanos, que já esperavam um Messias. Os gentios não tinham essa mesma expectativa. Além disso, esses cristãos também não mencionavam costumes judaicos como a circuncisão, que Estevão citou em seu discurso em Atos 7:51, porque isso não fazia parte da cultura dos gentios. Em vez de enfatizar que Jesus era o Messias, eles destacavam que ele é o Senhor, ou seja, estavam dizendo que os pagãos precisavam deixar os seus falsos deuses e voltar para o início do verdadeiro Senhor. Dessa forma, sem comprometer a verdade da mensagem, o Evangelho foi se espalhando e alcançando diferentes culturas. O terceiro tópico. A base do discipulado. Ao serem informados de que o Evangelho havia chegado a Antioquia, Atos 11:22, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia de graça de Deus. Como um homem de bem, cheio do Espírito Santo, Barnabé os encorajou na fé. Contudo, logo percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nesta missão. Então, além da igreja ter que levar a palavra de Deus, aqui fica muito claro a necessidade do discipulado, de discipular, de ensinar, de você se preparar para o que você vai encontrar. Você está preparado e tem que ser discipulado aqui. Se nós não somos discipulados na igreja, não somos discipulados na nossa casa, como você vai lidar com a situação de adversidade lá fora? Se você não consegue manter a tua casa em ordem, se você não consegue manter ordem sobre o ministério que é te dado, como você vai manter uma postura do Espírito Santo lá fora onde você vai ser confrontado? Se a palavra te confronta, você muda. E lá fora quando você é confrontado? Por isso nós temos que buscar mais. Não é buscar mais do homem, é buscar mais de Deus. Em todo momento, o que Deus tem para nós. Deus é amor. E Deus quer que nós sirva a Ele em verdade. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia. Glória a Deus. Então a verdade está na palma da nossa mão. Temos que parar de perder tempo com o que não edifica e buscar o que nos edifica. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Atos 11:26. Esse episódio nos mostra que não basta ganhar almas, é preciso ensiná-las.
Sem o ensino, a igreja não cresce em graça e em conhecimento. Então nós temos que ensinar e aprender. Se eu não aprender, eu não consigo ensinar. E se eu quero ensinar, eu tenho que sentar para aprender. Aleluia. Glória a Deus. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora, como aqueles que eram o caminho. Como as pessoas têm te visto? Como cristão, como crente? Como que é o caminho? Como tem sido a tua identidade fora da igreja? Quem te olha? A gente sabe o que as pessoas falam. Então é muito fácil nós fazer uma autoanálise de nós mesmos. Examine-se o homem a si mesmo. Então nós sabemos como é a nossa postura fora da igreja. A nossa postura tem agradado a Deus? Aleluia. A identidade cristã. O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim a sua vida, sua fé e suas atitudes. Embora alguns estudiosos acreditam que o termo cristão tenha sido usado em Antioquia como uma forma de zombaria, a verdade é que aqueles seguidores de Jesus demonstravam um grande entusiasmo e dedicação, assim como os crentes que vieram da igreja de Jerusalém para pregar naquela cidade. O nome cristão aparece novamente na Bíblia em Atos 26, 28, em 1 Pedro 4,16. Segundo a Bíblia, ser cristão significa crer em Jesus, abandonar o pecado, receber a salvação como um presente de Deus dado pela sua graça. Aleluia. Então nós só recebemos a graça de Deus por Deus. E para que recebemos a graça de Deus, a receita está aqui: abandonar o pecado. A carne é fraca, somos pecadores, mas somos capazes de nós mesmos nos redimir do que não é bom. Todos nós, como eu já falei aqui, estamos da feijoada para frente. Sabemos o que não é bom, o que não faz bem, o que não edifica, o que não agrega, o que não nos eleva, o que não nos protege. Então devemos ser cristão, aquele que transmite a Cristo. E como você vai transmitir Cristo se você está em pecado? Como você vai transmitir Cristo se você não faz a vontade de Deus? Aleluia. Eu vou ler a conclusão que as horas já se avançam. Aprendemos como a providência de Deus faz com que o Evangelho chegue por meio da igreja. A povos ainda não alcançados, ou se destaca, não é uma metodologia sofisticada do Evangelho, mas a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas e realizam sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Portanto, quando você entrega a sua vida para Deus, Deus vai fazer por você. O Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Os irmãos possam sair daqui hoje cheios do Espírito Santo. Que possamos aprender a cada dia mais e mais ser amor onde há dor. Que possamos ser uma unidade que batalha pelos irmãos que estão aí fora perdidos, pelos que ainda não conhecem e os que conhecem e se perderam. Que nós possamos levar a palavra de Deus e resgatar, limpar os olhos deles. Que muitas das vezes a pior cegueira não é a falta de visão, é a falta de fé. O maior cego às vezes é o que não quer enxergar, porque de alguma forma a sua vista ficou nebulosa, ou por atos ou ações ou palavras. Que possamos cada dia mais e mais nos prostrar para receber o que é dos altos céus. Vamos se colocar de pé. Glorioso Deus, maravilhoso eterno Pai, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, dono dos céus e da terra. Neste momento, ó Pai, rendo graças a Ti, ó Espírito Santo, por mais uma vez habitar entre nós, Pai, e falar conosco poderosamente. Senhor Deus, o Senhor colocou no meu coração e entreguei à Tua igreja, Pai. Que a partir de hoje, Senhor Jesus, possamos entender a necessidade de buscar mais de Ti, Pai. Que possamos cada dia mais nos acautelar com as nossas questões, Senhor Jesus.
pessoais, emocionais, espirituais. Que possamos vir para a igreja, Pai, para oferecer culto a Ti, Senhor, não buscar de Ti, Senhor. Que como judeus, Pai, possamos entender que para ir para a igreja temos que ir para levar, não para receber. Que o que recebemos é depois na glória, Senhor Jesus. Capacita-nós, Senhor Jesus, a fazer o Teu ID, Pai. Que possamos levar o Evangelho a toda criatura, Senhor Jesus. Que possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Que nessa noite os irmãos possam sair daqui, Senhor, consciente, Pai, do seu dever. Que o Senhor, o Teu anjo possa estar acompanhando cada um até o Teu lado, Senhor, concedendo bênçãos, milagres e maravilhas. Espírito Santo de Deus, fica conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. Maravilha, pode se sentar.